esse início de trabalho é muito bom. Eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar que ele tem muita importância. E a importância vai fazendo com que a pessoa irradia e ela passa a ser valorizada por ela mesma. Então, a condição de continuar trabalhando é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Onipresença. É muito importante porque toda criança sabe assim que Deus é onipresente e que nós sempre fazemos esta observação e quando uma pessoa fala, muitas vezes quando questiona para ela o que quer dizer onipresença, a pessoa também não aprofundou e o saber da pessoa para. Mas nós temos que lembrarmos assim que Deus é onipresente. E que a pessoa se encontra numa condição de achar que ela é auxiliada por Deus. E que não temos dúvidas de uma coisa muito importante, que quando uma pessoa passa por uma situação, os seus familiares, ela sempre fala assim da justiça de Deus. Então, essas informações nós sempre tivemos, mas a pessoa tem que lembrar assim que onipresença tem muita importância quando a pessoa aprofunda e que o espírito humano só tem a condição de conhecer o caminho que o leva de volta à sua origem. E nós temos que lembrarmos que o espírito humano só tem a condição de conhecer o caminho. E cada um é que tem que fazer muito esforço de conhecer direito. Então nós acostumamos com um procedimento assim de achar que nós sempre vamos ter um tempo para frente para poder fazer esta observação, para conhecer os ensinos e procurar viver de acordo. Isso é muito comum toda a época da vida da pessoa. A pessoa pode estar velhinha que ela ainda acha que vai ter um tempo pela frente. E a acomodação vem assim através dos milênios. Então, um jovem em formação, ele também acha que ele vai ter um tempo pela frente e que muitas pessoas falam assim que isso é coisa para os velhos. E nós temos que lembrarmos que quando um jovem é acostumado a ter determinada função, a conhecer os seus ensinos escolares, então esse jovem desempenha melhor na vida. Porque ele conheceu os ensinos escolares, ele conheceu as suas responsabilidades, as suas funções, então ele passa a ficar qualificado. Devido a isso, ele tem mais facilidade, então, para ter o seu trabalho, para ter um aprofundamento no seu trabalho e ter as promoções possíveis que existem naquele segmento que ele pleiteou para a sua sobrevivência. Com os ensinos do Criador tem mais importância. Então, toda época, nós temos que conhecer os ensinos e temos que lembrarmos assim que os ensinos é uma referência. Do jeito que foi falado que a justiça divina, a justiça de Deus atua e tem muitas outras importâncias assim que fala que aquilo que a pessoa fez, ela terá que colher. E nós sabemos assim que não está relacionado a tempo e ao espaço. Então, viver de acordo com os ensinos possibilita que a pessoa tenha uma referência muito importante de ficar norteada. E é bem simples, porque se a pessoa se encontra norteada com as referências dos ensinos, então ela também vai fazendo seleção das pessoas com quem ela convive diariamente. Pode ser no ambiente de ensino, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser fora do ambiente de trabalho, porque o conhecimento dos ensinos tem as referências que a pessoa precisa. Então, diga-me com quem andas, que direi quem tu és, aquele que muito fala, pouco faz. E a pessoa vai trazendo isso para a vida dela. Vai complementando assim, porque a fala de uma pessoa não pode passar nem do sim, nem do não. Então, nós temos que ir com essas referências, ter um comportamento
e ter também a referência das pessoas com quem nós convivemos. E conhecer os ensinos é esta condição, porque se o jovem começa a conhecer os ensinos, a sua vida será pautada de saúde, de alegria, de coerência. Então aquilo que ele faz também com aquela responsabilidade assim. Porque muitas pessoas falam que nós precisamos de ajudar os semelhantes. Nós precisamos de ajudar os semelhantes que esforçam em direção à luz. Porque quando fala que não dê pérola aos porcos, quer dizer assim, que quando a pessoa se encontra descuidada, então ela perde tempo conversando com uma pessoa que não tem nenhum interesse nos ensinos. Então aquela pessoa se encontra muito descuidada. Então dar pérola aos porcos quer dizer assim que a pessoa tem que ser econômica com ela. Então não pode ajudar qualquer pessoa. A pessoa tem que lembrar assim, que ela tem muitas coisas para serem conquistadas. Então, o caminho de volta em direção ao Criador é através da oração. E quando a pessoa tem um aprofundamento, ela vai confirmando assim que a única oração que Jesus deixou foi somente o Pai Nosso. E quando ela começa a conhecer o Pai Nosso através de tópicos, ela vai vendo a profundidade desta oração. Nós vemos assim que quando nós falamos assim da referência do reino de Deus vir até nós, fica bem fácil que nós temos que preparar a nossa moradia interna, a nossa habitação do Espírito, para que a graça de Deus venha até nós. Então, para a pessoa fazer uma oração, ela tem que lembrar assim que ela tem que ir qualificando. E esta qualificação nós sabemos assim que com as tendências que nós recebemos, com as influências dos ambientes que frequentamos, com as influências da qualidade da gestação que nossa mãe teve, das influências, das limitações físicas que foram apresentando no período de gestação, então nós trazemos muitas influências. Então esse cuidado de falar assim que para o reino de Deus vir até nós, toda a nossa maneira de sermos tem que ser de acordo com os mandamentos. E nós sabemos que se nós não cumprirmos os 10 mandamentos, fica muito difícil. Então a pessoa pode ter cumprido 9 funções, ela não completou todas as funções, então ficou faltando alguma coisa. E quando falta, nós sabemos assim que nós não sentimos bem. Então, na nossa vida diária, com as nossas responsabilidades, nós sabemos das funções que nós temos. Então, o que acontece? Acontece uma coisa muito importante. A vida da pessoa é dentro dela. Então, ela pode aparentar, mas ela é aquilo que ela é. Onipresença é esta condição muito importante que cada espírito humano tem que lembrar que não é o que ela aparenta de fora, é como ela é de dentro. E nós vemos assim que esta questão das irradiações é uma coisa de como a pessoa irradia. E devido a isso nós temos muitas influências. E essas influências muitas vezes são para o nosso descuido. E nós não podemos continuarmos descuidando. Nós temos que continuarmos nesta condição muito importante de nos encontrarmos pronto para todas as situações. Isso nós vemos assim, um profissional qualificado naquele setor que ele tem, e ele é responsável por aquele setor. Então fica bem fácil assim, ele conhece todas as limitações e todas as soluções que vierem a apresentar naquele setor. Então na nossa vida interior, na nossa vida do movimento do nosso espírito, nós temos que ter esta condição também, de conhecer os pormenores que manifesta dentro de nós. Aquele ensino que fala assim que na época do juízo final, os vivos e os mortos
serão julgados. Não é o corpo físico de uma pessoa que já se encontra no sepulcro que vai ser julgado. É o que se encontra morto na pessoa que ainda não manifestou. Isso fica muito fácil da gente observar com conhecidos dos nossos pais, e apresentando muita idade, começa a manifestar determinadas manias, de características, de costumes que prejudicam a saúde. Então aquilo já se encontrava dentro da pessoa, então está manifestando. Então não quer dizer que isso a pessoa também não venha a ter. E qual é o procedimento que nós tínhamos que ter para conhecermos tudo que existe e clarear e observar as tendências? Onipresença é esta condição muito importante. A pessoa tem que conhecer as leis do Criador e tem que saber assim que nós temos que conhecer, porque nós precisamos de caminharmos através dessas leis para termos a condição de voltarmos para a origem do espírito humano. Então nós sabemos assim que o espírito humano se encontra numa condição de desenvolvimento, mas tem as graduações no desenvolvimento. Se a pessoa acomodou no grau em que ela se encontra, não apresentou o desenvolvimento, ela ficará para trás. É muito importante a pessoa lembrar que ela tem que qualificar-se. E a qualificação é todo um instante. Então, muitas vezes a pessoa se encontra numa condição de, por ter feito uma tarefa, já é suficiente. E nós vemos assim que na vida física, através do tempo, os aprimoramentos nas tarefas, os aprimoramentos dos instrumentos de trabalho, têm tido uma evolução. Mas isso não é suficiente, porque nós sabemos assim que o que é suficiente quando a pessoa começa a perceber como ela é e qual é a maneira que ela tem que continuar tendo para ela encontrar-se norteada na sua vida. Então, nós temos que vermos assim que as irradiações do Criador até o divino enteal, ela é de um branco incandescente. Então, da formação do espírito primordial, existe uma diferença. E essas irradiações vêm até a centelha espiritual, que é a nossa condição de espírito humano. Que o espírito humano tem a condição de voltar até ao paraíso. Não tem como o espírito humano ir além, porque a própria pressão não permite. Isso fica bem fácil assim de a gente observar que um pequeno inseto dentro da nossa moradia, muitas vezes ele vai nas proximidades da janela e ele não tem a condição de sair para fora. Então, quando a gente aproxima, a gente nota que de fora vem uma pressão maior. Essa pressão também se assemelha à pressão que não possibilita que o espírito volta, justamente porque ele não tem essa procedência. E o mais importante assim, que o espírito humano tem que lembrar que a origem dele, com o desenvolvimento que ele vier a apresentar, ele terá muita importância de trabalhar no desenvolvimento de outros e de outras regiões, quando ele apresenta o desenvolvimento. Então, essa referência tem que ser lembrada assim, que o trabalho é superior. O trabalho de sobrevivência só tem importância quando a pessoa dá vida naquele trabalho. Isso a gente vê assim mais próximo da gente, que é o caso do alimento que é preparado. Então, aquele que prepara o alimento, que transforma o alimento na condição de poder ser alimentado, ele deu vida àquele alimento. Então, na nossa vida diária, nós temos que aprendermos a dar vida naquilo que é da nossa responsabilidade.
Quando nós procuramos conhecer o livro na luz da verdade e que procuramos dar vida àquele estudo, e aquele estudo nos possibilita ter uma transformação interna, então a pessoa passa a ter aquela informação, aquela instrução, que diante de Deus todas as coisas se desfazem. E devido a isso, nós sabemos assim que junto a Deus só encontra o Filho de Deus, que é Jesus, e o Filho do homem, que é Emanuel. Então todas as outras coisas não têm a condição de viver naquele branco incandescente. Então a naturalidade que cada espírito humano tem que ter é de saber que ele não procede de Deus. As irradiações do espírito humano é de uma outra ordem, de um procedimento de irradiação que já se encontra num processo de esfriamento e que a centelha espiritual já vem com aquela condição de ter a transformação, de ter o desenvolvimento. Então, quando nos ensinos fala assim do filho pródigo, quer dizer assim que se o espírito humano que saiu para a criação tiver a condição de ter o desenvolvimento, então ele ficará tão qualificado como aqueles que foram criados primeiro e que já apresentam um sistema de desenvolvidos. Então esse sistema de desenvolvimento, o sistema de desenvolvidos, quer dizer que já entrou na condição de encontrar-se na condição daqueles espíritos que não foram necessários saírem para a criação. Onipresença. Então, cada um tem que lembrar que nós temos dentro de nós esta condição de saber que Deus se encontra na criação. E temos que nos aprofundarmos sabendo assim que é mais fácil falar que Deus é onipresente, que se encontra em todos os lugares. E que o espírito humano tem que conhecer o caminho de volta e tem que lembrar que ele precisa de dar as referências das leis que foram instituídas na criação. Então, é muito importante lembrar assim que durante uma fase da vida do espírito humano ou dos seus ascendentes, eles estiveram numa condição de colocar o Criador em primeiro lugar. Então, quando fala no primeiro mandamento que não terás outros deuses ao meu lado, quer dizer assim que na nossa vida o próprio teve a condição de passar por períodos que ele teve que colocar o Criador em primeiro lugar, porque ele não teve pai, não teve mãe, ele se encontrava numa região distante, que ele só tinha esperança dentro dele. E que anos depois, um período depois, passou a mesma situação de ver um filho numa determinada situação e ele não ter a condição de auxiliá-lo. Essa é uma condição bem simples assim de ver a importância do primeiro mandamento. Mas nós não precisamos de passar por nenhuma situação. Quer dizer, com o processo de conhecer os ensinos, a pessoa passa a priorizar o primeiro mandamento naturalmente. Depois a pessoa vai convivendo com ela. Se o primeiro mandamento é muito importante, então depois a pessoa tem que aprender a valorizá-la, devido ao fato da vida que a pessoa vem tendo, que a mais importante para ela é ela mesma. Conhecer o segundo mandamento tem muita importância, porque a pessoa sabe assim que, se já se encontra nos ensinos, não dizer o santo nome em vão, e que Jesus já disse assim que a nossa fala não deve passar nem do sim nem do não. Então as referências que normalmente são feitas, pedindo para Deus acompanhar uma pessoa, ou para que Deus fique com uma pessoa, que fique com o meu filho ou que fique comigo. Então essa referência é muito vulgar, porque no caso assim de acompanhar uma pessoa, a pessoa tem que apresentar uma condição de segura, de conhecer aquele trajeto que ela está fazendo da cidade A para a cidade B, da confiança que ela tem do meio de locomoção que ela vai utilizar, da segurança que ela precisa de ter.
Então não precisamos assim de fazer recomendações como se o Criador fosse o nosso servo. Então mandando que ele fique ou mandando que ele vá. Tem que lembrar assim que se eu estou instruindo uma pessoa para ir numa determinada localidade, o que eu preciso de dizer para esta pessoa é que ela tem um tempo e que ela tem que ser muito cuidadosa na sua ida e na sua vinda. Então essas referências vai fazendo com que eu me solidifique com os ensinos. E para eu ter a ligação com o Criador, eu só posso ter a ligação através da oração. É bem simples. E essa oração eu tenho que lembrar assim, que não é com quantidades de palavras que eu vou fazer uma prece. É como eu sinto as palavras que eu estou utilizando. E nós sabemos assim que muitas vezes um pequeno sentimento é suficiente para a pessoa atingir o objetivo que ela estava precisando. Pode ser uma saudade, pode ser uma dor, pode ser uma solução daquilo que ela precisa, da sua maneira de sobreviver no seu trabalho, ou a solução de uma fala que ela precisa de possibilitar a outra pessoa que veio pedir a ela uma orientação. Então, a oração não é com a quantidade das palavras. Então, o jeito que nós pensamos, o jeito que nós vivemos, o jeito que nós damos o tom na nossa vida, então é o terceiro mandamento. Nós temos que ir refletindo se aquilo que eu estou fazendo, se esse comportamento que eu estou tendo, se essas influências que eu transmito ou que eu estou recebendo, está me qualificando. Porque quando uma pessoa vai recebendo influência e ela não vai se qualificando na vida, aquelas influências vão fazendo com que o seu corpo físico fica em desarmonia. Isso fica bem fácil assim, de observar uma mãe que não tem sabedoria para posicionar com o filho, ou um filho que não tem uma coerência com ele mesmo. Então o que vai acontecendo? Com o distanciamento da luz, a pessoa também vai ficando com o seu corpo físico enfraquecido. Então essas referências a pessoa tem que lembrar que ela tem que usar do terceiro mandamento. Então o Criador já nos possibilitou todas as coisas para que nós caminhássemos na vida e tivéssemos a condição de voltar para a nossa origem. Nós vemos assim que normalmente quase todas as crianças ou todas as crianças chegam nesta terra com uma força, com uma coragem, com uma determinação. E ela recebe uma maneira também de retribuir aquilo que estão dando a ela. Porque é comum a criança, quando ela está sendo alimentada ou quando ela está sendo higienizada, ela sorri para aquele que está fazendo aquele trabalho. E é bem interessante, porque normalmente esses que são os responsáveis para fazer esse trabalho fazem com bom grado. Então, essa condição nós temos que lembrarmos que nós temos que ter estudando os ensinos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele possibilita esta condição da pessoa ir orientando ela mesma e sendo norteada. Não tem importância se o pai fala de uma maneira, se a mãe fala de outra maneira. Nós temos que sair desta moleza, da conveniência. Nós temos que ter o nosso próprio norte, o nosso próprio horizonte, a nossa própria perspectiva. Porque nós temos que fazer um trabalho assim, de nos movimentarmos. Porque quando uma pessoa trabalha numa empresa que ela precisa daquele recurso para ela sobreviver, ela procura sempre fazer as orientações que dão a ela. E se ela tem um pouco de lucidez, ela faz um pouco a mais. Ela faz um curso, ela procura ter um aprimoramento, ela procura usar o tempo do repouso para o repouso. E ela fica prática, ela fica econômica com ela mesma. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazendo assim, com a vida dela interior. Então,
nós temos que lembrarmos de muitas coisas, que todos os conceitos que nós recebemos, esses conceitos não estão certos em lugar nenhum da Terra, porque se tivesse algum lugar que tivesse conceitos corretos, então naquele local o povo estaria mais sadio, o povo estaria mais sábios. E lembrarmos assim que a saúde, o saber, vem com os ensinos. Porque a pessoa passa a ver antes aquilo que vai ser bom para a sua existência. Onipresença. Todos nós já ouvimos e todos nós sabemos assim, e nem questionamos, que Deus se encontra presente em todos os lugares. Mas temos que lembrar que são suas leis e que a pessoa é que tem que fazer a referência de ver qual o procedimento que ela está tendo com ela mesma, para ir verificando as referências que ela recebeu, que ela está agora ficando impregnada, qual é a maneira que ela tem para voltar para a pátria do espírito. Então nós sabemos assim que o espírito humano não tem nada de Deus e que ele procede de uma irradiação, assim como os animais procedem de um outro tipo de irradiação. E assim como os vegetais, as plantas, as flores, as árvores também procedem de um outro tipo. Assim também como aqueles que cuidam da natureza. Nós vemos assim, a cidade faz a poluição, vem o vento, retira aquela poluição, trazendo um ar purificado. E nós vemos também que esse trabalho é feito pelos enteais. Nós vemos que o rio passa por uma cidade, as pessoas sujam aquele rio e a água vai embora e vai ficando limpa lá na frente. Então ela vai deixando todos aqueles resíduos para trás. Então nós temos que ter esta qualidade da água, porque a água não macula. E o espírito humano, ele tem que ser mais forte ainda. E ele tem que receber as orientações e tem que ir fazendo o trabalho de verificando se suas informações que ele recebeu estão corretas, e a maneira é aquela condição muito importante de utilizar o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, que toda época nós temos tempo suficiente para ir verificando se a nossa maneira de viver, de pensar, a maneira de ser, de sentir, se encontra corretamente. Então, o esforço é sempre individual e nós temos que lembrarmos assim que o caminho para o retorno ao paraíso é individual. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai qualificando-se com ela mesma. Então, a qualificação tem essa importância e nós vamos confirmando assim que, mesmo trabalhando muitos e muitos anos na mesma empresa ou tendo feito muitos e muitos anos de curso, nós dificilmente encontramos outra pessoa que tenha o mesmo interesse que nós. Então a vida é sempre individual e o esforço é sempre naquela condição muito importante que a pessoa precisa de ter toda a época da sua existência. Não é mais ou menos. E nós sabemos assim que na vida física, uma pessoa que é mais ou menos, ela também não é confiável. Então, conhecer os ensinos do Criador mais ou menos também não dá uma segurança para aquele que conhece mais ou menos. Então, a referência é sempre ter um aprofundamento nos ensinos e verificando na referência do terceiro mandamento se aquilo que eu estou assimilando tem um aprofundamento e qual é a segurança que vai me possibilitar. Então, as referências é esta condição. Porque do jeito que a pessoa confia no meio de sua locomoção, ela tem que confiar da maneira como ela se encontra vivenciando as informações e as instruções que ela recebeu. Então, onipresença é esta condição muito importante da pessoa verificando que ela tem que ter um aprofundamento e qual é a significação daquela palavra e como ela vivencia aquela palavra dentro dela. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da própria pessoa e vendo a direção que ela precisa de ter. E uma direção não é mais ou menos, é a vida toda a pessoa ir alinhando-se